Olá! Dando continuidade às possíveis abordagens que o psicopedagogo poderá fazer lá na instituição escolar, estaremos conversando hoje sobre a abordagem da epistemologia convergente. Uma palavra bem complexa, né? Então, esta abordagem, ela foi criada por Jorge Pedro Luiz Visca, psicopedagogo argentino, que considera que fatores afetivos e sociais influenciam na aprendizagem do ser humano. É isso mesmo, gente. Esta abordagem, há 3 vetores que precisam ser considerados, e o psicopedagogo deve saber dos 3 para poder fazer a sua abordagem. O primeiro vetor é a psicogenética, ou seja, as heranças que herdamos de nossos pais, cultura, valores. Então, nesta abordagem, considera-se que tudo aquilo que nós herdamos dos pais, que já vem na nossa genética, também pode ou não interferir na aprendizagem. O segundo vetor é o afeto. Como esse indivíduo é tratado na família, lá pelos pais, pela mãe, como que foi tratado quando ainda estava no útero, pelo professor, pelos colegas. Então, precisa também pensar nesse aspecto afetivo. O terceiro vetor é o social, como é a cultura desta criança, desse indivíduo, lá no grupo social que ele vive. Quais as condições desse grupo? O que é passado para ele lá no grupo, lá na casa dele? Enfim, nesta abordagem é considerado que o ato de aprender não está limitado apenas à escola, mas considera-se todo o processo. Então é importante aqui, porque o psicopedagogo ele vai olhar a criança desde o nascimento. Como que foi concebido? Eles queriam ter este filho ou não? Quais os laços afetivos do pai e da mãe com esta criança? Quais as relações grupais que esta criança participa? Então, vejam, é uma visão, eu diria assim, do todo. É uma análise bem detalhada que vai muito além dos muros da escola. Então, nesta abordagem, o psicopedagogo ele não considera apenas a escola, considera todos estes fatores para assim entender o que está acontecendo com o aluno. Visca enfatiza que o vínculo afetivo é muito importante na aprendizagem e nós precisamos concordar com ele, porque claro que o vínculo afetivo pode favorecer ou impedir que a aprendizagem aconteça. É muito, mas muito difícil mesmo uma criança ter sucesso escolar se ela não conseguir estabelecer estes vínculos afetivos com a professora. Vocês já não viram isso? Na própria casa de vocês, com filhos, com sobrinhos, às vezes a criança não aprende, e o problema não é ela, é o professor? Quem que já não ouviu falar de um professor agressivo, que não gosta de crianças, que não gosta de dar aula? E às vezes, gente, também acontece em situações contrárias. Às vezes o professor nem apresenta nada disso. Ele não é agressivo, ele gosta de dar aula, mas não consegue estabelecer vínculo com aquele aluno. Quantas histórias nós já não ouvimos de alunos que iam mal com um professor e ao mudar de professor passa a ter sucesso na aprendizagem, mas o mesmo não acontece com os demais. Então veja a importância da afetividade. Às vezes o aluno não tem nenhum problema cognitivo, não tem nada que aparente ter dificuldade na aprendizagem. Mas esta falta de afetividade faz com que ele, de fato, não aprenda. E entra aqui a figura do psicopedagogo, que poderá fazer uma abordagem.
Então agora eu quero ensinar para vocês, e gostaria muito que vocês experimentassem este trabalho, que é como fazer uma abordagem pela epistemologia convergente. É isso mesmo. Então, o psicopedagogo ele poderá utilizar a matriz diagnóstica sugerida por Visca, que eu vou tentar explicar para vocês agora. Como fazer? Quando vocês realizarem a primeira abordagem, vocês já vão se sentir mais seguros. Então, a primeira ação, nesta abordagem, o psicopedagogo ele vai analisar o contexto. Então, olha só, o tempo todo eu estou falando que o psicopedagogo precisa observar a realidade, ou seja, observar a escola sem esquecer, em hipótese alguma, que ela está inserida em um contexto maior. Então, a escola ela não se limita só àquele prédio. Nesta abordagem, o psicopedagogo vai sair dos muros da escola. Vai olhar lá o social, vai olhar o afetivo, vai olhar tudo isso para entender, para poder fazer. Diria que este é o primeiro passo, conhecer a instituição, conhecer o chão que está pisando e conhecer a comunidade. Quem, afinal, faz parte desta comunidade escolar? Qual é esta realidade? Nós precisamos pensar nisso. E por que eu estou falando e enfatizando isso? Porque somente poderemos considerar que algo é anormal na escola se estiver totalmente diferente do que a criança vivencia fora dela. Não é mesmo? Olha bem, eu vou dar um exemplo aqui bem simples para vocês entenderem o que estou falando. Eu não posso dizer que um aluno que diz palavrão o tempo todo na escola é anormal. Se ele convive com isso o tempo todo na casa dele. Então, isso não tem como eu pensar que ele vai ser diferente. Então, quando nós fazemos esta abordagem, nós precisamos olhar muito o específico, que é o sintoma, o que esta criança está apresentando lá dentro da instituição escolar. É insegurança? É choro? É falta de aprendizagem? Precisamos olhar também o singular, a instituição como um todo, e precisamos também prestar atenção no universal, que é esta sociedade na qual a escola está inserida. A segunda ação do psicopedagogo é investigar as possíveis causas dos sintomas, que pode ser, nós temos aí várias causas, que pode ser de ordem de conhecimento, que é quando realmente falta um aprofundamento do conhecimento para aquele aluno. Às vezes até desconhecimento, ninguém ensinou para ele. Temos ainda uma causa que pode ser de ordem de interação. Então, é quando os vínculos com a aprendizagem, até mesmo com o professor, não estão acontecendo. Aí ele não aprende. E também temos que pensar na ordem do funcionamento, que diz respeito ao funcionamento desta instituição como um todo. A comunicação, o ritmo, as regras. Será que este aluno está se adaptando? E a ordem estrutural? Como é organizada essa instituição? Quais os níveis de hierarquia dentro dessa instituição? Ela, de fato, oferece educação para todos? Vamos pensar? Terceiro passo, explicar as origens das causas. Aqui o psicopedagogo vai analisar os dados obtidos para explicar por que está acontecendo o sintoma. Vocês viram só? Esta abordagem é muito simples de fazer, né? Vocês vão considerar tudo que foi coletado e, em seguida, vão dar condições para que a própria escola efetive uma ação dentro do contexto escolar. Até a próxima videoaula.